estava dizendo, eu digo que às vezes é necessário o oleiro quebrar o vaso. Mas a Bíblia diz que o vaso, por fim, se quebrou na mão do oleiro. Mas vejamos bem, se o vaso se quebrou, é porque alguma coisa o oleiro estava fazendo sobre o vaso, não é isso? Então assim, se o vaso não se quebrou por si sozinho, não explodiu, nem caiu, não. Ele se quebrou na mão do oleiro porque alguma coisa o oleiro estava fazendo no vaso. Quem sabe ele estava moldando, estava, arrumando, endireitando, e a estrutura do vaso não estava de acordo com os parâmetros, e ele então se quebrou para que ele fosse refeito novamente. É interessante, é muito linda essa passagem. E assim somos nós na mão do oleiro. Às vezes é necessário a gente se quebrar. É necessário o oleiro nos quebrar também. Quem sabe a gente é tão assim acima, quer estar sempre acima, quer fazer tanta coisa por nós mesmos, e nós acabamos nos decepcionando, nos frustrando, sabe, quebrando a cara sempre. E quando a gente está na mão do oleiro, quando a gente está na mão dele, nós aprendemos que o negócio com ele é mais embaixo. Quem manda é ele, quem faz é ele, quem vai ter a estrutura, quem vai colocar uma estrutura a qual desejar é ele. Nós somos vaso e ele é o oleiro. E eu era uma pessoa que eu gostava de fazer as coisas por mim mesmo. Eu gostava de chegar, me apresentar, fazer e acontecer por mim mesmo. Era alguém que eu era muito orgulhoso, sabe? Era uma pessoa que eu era muito egoísta com certas coisas. E o Senhor olhando para mim, pelas minhas atitudes, ele diz assim, quem sabe, eu vou levar ele para um deserto, eu vou ensinar ele a ser vaso de verdade e aprender que quem manda ainda sou eu. Às vezes a gente quer empinar o nariz um pouquinho pro alto, a gente ganha um nomezinho por aí, aparece alguns cartazes, e a gente quer achar que nós somos o dono da bancada toda. Nós estamos, a gente pensa que é Deus no céu e a gente na terra. E eu estava vivendo um pouquinho dessa situação, a qual eu comecei a pregar, eu comecei a cantar, comecei a ter bastante convites para viagens e tudo mais. E quando a gente começa a receber muito convite, parece que automaticamente entra algumas coisas no nosso coração e a gente quer ter um eu a mais que todo mundo. E parece que se a gente não pegar no microfone, o negócio não vai. E eu estava vivendo situações como essa. Só que eu estava fazendo tudo isso e esqueci do meu contato que outrora tinha com Deus. Eu ia na igreja, eu pregava, eu cantava. Eu queria ver o fogo descer, eu queria ver a glória se manifestar. Só que o meu particular com Deus, eu já não tinha mais. O meu contato com Deus, eu já não tinha. E às vezes a gente faz tantas coisas por aí porque a gente sabe fazer. Então eu ia lá, eu pregava, eu cantava, porque eu já estava levando o meu ministério, a palavra de Deus, eu estava levando como algo profissional, como algo que eu já sabia fazer, como algo que eu já entendia. E às vezes a gente faz tanta coisa no nosso dia a dia, porque a gente já sabe fazer. Às vezes a gente quer namorar com alguém, mas não por sentimento, porque a gente já sabe namorar, porque a gente sabe fazer. Então a gente quer fazer aquilo que a gente sabe. Ah, eu vou me casar porque eu acho que eu vou me dar bem casando, você vai terminar um relacionamento, vai casar de novo, vai dizer, eu vou casar porque eu sei casar, eu sei fazer, eu sou dono do negócio. E não é bem assim que acontece. Então às vezes eu ia lá, eu pregava, mas pela técnica, porque eu já sabia pregar, eu já sabia cantar, então eu sabia onde mexer, onde ir, o que fazer. E o Senhor estava, sabe, triste comigo. O Senhor olhava para mim, creio eu, do alto céu, balançava a cabeça dizendo que não, estava errado. E para mim era o meu momento de fama. Para mim era o meu momento de aplausos, de elogios. E eu falava com alguns amigos meus, nossa, tá vendo? Só dá eu por aí. Não sou famoso, não sou conhecido mundialmente, não. Mas em alguns lugares eu estava em destaque. E aí eu comecei a levar isso, comecei a colocar na cabeça e comecei, sabe, a ser diferente. Comecei a rejeitar meus amigos, comecei a rejeitar todo mundo, porque era só eu que podia estar em tudo. E eu lembro que o Senhor me levou para o deserto. O Senhor disse, tá errado, eu não vou te perder para o mundo.
e eu vou precisar te reformar. E a reforma de Deus dói. A reforma de Deus é algo, se precisar tirar as imperfeições, tirar a sujeira, tirar o que está errado, ele vai precisar te amassar, te quebrar e te fazer de novo. Essa reforma às vezes dói tanto. E o Senhor disse assim, ó, vou te levar para um lugar onde você vai aprender a ser crente de verdade. E aí eu recebi um convite para ministrar em uma cruzada fora de São Paulo. E eu, né, todo comecei a arrumar minhas malas, comprei ali umas melhores roupas, sapato, comprei tudo. E fui para um determinado lugar onde alguém iria me buscar para me levar até a igreja. E quando, irmãos, eu estava lá no outro lado da rodoviária, esperando o irmão que vinha me buscar, e pregador exaltado, pregador inchado, ele é aquele tipo de pregador que ele está esperando a limusine vir buscar ele. Era eu. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, não via a limusine que posteriormente viria me buscar. E eu via do outro lado da rua, um senhorzinho passou, acenou assim para mim, e eu olhei assim de longe, balancei a cabeça e acho que ou ele me conhece de algum lugar, ou não deve ser comigo. E ele, paz do Senhor, varão, paz do Senhor, e dava tchauzinho assim para mim. E eu balançava a cabeça dizendo, acho que não é comigo. E de tanto ele dar tchau e eu não olhar nem nada, ele resolveu atravessar e chegar até mim. E quando ele chega até mim, ele vai dizer, a paz do Senhor, eu a paz. Ele diz assim, eu vim te buscar para o culto. Você que vai pregar, o seu Jonathan de São Paulo? E eu disse, sou eu sim. E eu olhei lá para o outro lado, irmãos, tinha uma jumentinha com uma carroça. O irmão vindo me buscar. Eu olhei para aquilo e disse, não vou poder ir nisso, eu não quero ir nisso. Não tem um carro para me levar? E o irmão me disse, olha, o lugar que a gente vai é um pouquinho complicado, não passa carro. Então eu vim te buscar. Você se importa? Eu já me importando, eu não queria ir, mas eu já estava lá e acabei indo. E eu cheguei naquela carrocinha, coloquei minhas malas em cima, sentei. Eu lembro que passaram-se mais ou menos 45 a 50 minutos. E eu naquela carroça fazia pacotá, sabe? Balançava tudo, passava nos buracos. E começou aquela garoazinha fininha. Terra de lama. E aquele senhorzinho, ele cantava uma canção no caminho inteiro que ele dizia: se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. Aí ele cantava. E aquilo estava começando a me incomodar, aquela canção. E eu sem entender, aqueles 45 minutos, ele cantava. E aquilo ia me irritando, porque eu me tornei um crente que o mundo girava em volta de mim. E pra mim, as coisas de Deus, as coisas pequenas, as coisas de intimidade pra mim já não fazia mais sentido. Aquele primeiro amor que a gente tem de chorar com o primeiro hino da harpa, pra mim já não tinha mais. E aquilo pra mim já estava se tornando uma coisa chata. Mas aí eu peguei, respirei, fiquei quieto. Eu lembro que passamos ali por volta de 1 hora andando de carroça, no meio do mato. E eu já desesperado porque eu não sabia nem onde eu estava mais. E aí a gente chegamos no nosso destino, eu olhei para o ambiente, um lugarzinho bastante humilde, um lugarzinho bastante simples. E eu disse, eu não acredito que esse irmão me trouxe até aqui. E eu cheguei até um determinado lugar onde era para me pregar, e quando eu olhei, eu vi as criancinhas todas sentadas no chão, eu vi uma alegria na igreja, eu via as pessoas, sabe, cantando. E eu estava todo bem vestido, de gravata brilhante, de sapato, sabe, de pregador. E eu via que aquelas pessoas, elas estavam adorando, não porque havia alguém de longe. Eu via aquelas crianças sentadas no chão e eu não entendia por que eles adoravam tanto, sendo que eles não tinham uma boa roupa para vestir. Eles não tinham ali um recurso para se alegrarem, mas eles louvavam de coração. Eu estava ali para fazer mais um dos meus shows,
Mas uma das minhas apresentações, porque eu sabia o que eu queria fazer. E eu lembro que tava uma glória naquele lugar. E eu preguei, e eu via que minha pregação naquele lugar não tava como eu queria que estivesse. Era uma palavra eloquente, eu tava falando, eu sentia o que, sabe, eu falava, o que eu falava em todas as outras igrejas, as pessoas pulavam, rodavam, sapateavam, mas ali o negócio estava tão diferente, parece que ninguém estava gostando do que eu estava falando, embora fosse a mesma palavra. Eu percebi que ali as pessoas verdadeiramente tinham a presença de Deus. E tudo que eu estava fazendo ali estava sendo em vão, porque a presença não estava comigo. Eu tinha uma palavra boa, eloquente, que faria todo mundo chorar, faria o povo pular. Mas a presença de Deus não estava comigo. Eu entrei, mas a presença de Deus não entrou comigo. Estava sobre o ambiente todo, mas parecia que só comigo não tinha presença. Parecia que comigo não tinha mais nada. E eu acabei de pregar, abaixei minha cabeça, mas disse, não, esse povo está errado. Essas pessoas estão totalmente fora de si, eles não estão com nada. Eu preguei bem, eu arrebentei esse povo aí. E eu fiquei meio que decepcionado. Porque a gente que tem os nossos vídeos no YouTube, tem aí as postagens no Facebook, a gente posta, né? E as pessoas às vezes nos convidam porque eles olham nossos vídeos e o povo pulando, vê, né? Toda aquela coisa. E nos convidam porque tá vendo que ali a gente é. Não é isso? Por isso que a gente é o nosso marketing. E aí, parecia que as pessoas que me convidaram não tinham gostado muito do que viram. Porque a gente convida alguém, às vezes, por uma rede social, porque tá vendo um vídeo, tá vendo alguma coisa, uma indicação, e a gente acha que a gente vai levar alguém do vídeo. Aquilo que ele fez no vídeo, vai ter que fazer na minha igreja. E não é bem assim. Às vezes, o vaso, naquele momento, daquele vídeo, daquela gravação, é o momento dele. E a gente não tá 100% sempre para pregar com a mesma eloquência, com o mesmo jeito, com a mesma voz, com as mesmas características. Não. Nós somos seres humanos. Nós temos nossos altos e baixos. E crente não bebe, mas crente come. E como come, irmãos? E acabou aquele culto e eu disse, vamos, né, pra lá. Eu ia ficar 7 dias ali, naquela cidade. E eu tava cheio de fome já. E quando eu fui pra fora pra ir pra casa do irmão, eu fui pegar minha mala. E quando eu olhei pra carrocinha, irmãos, minha mala já não tava mais lá. A carroça já não tava mais lá. E a jumentinha tinha fugido. Com roupa, com dinheiro, com celular, com carteira, com tudo que eu tinha, que eu havia levado. Só fiquei com a roupa do corpo. E quando a gente ia pra casa do irmão, a gente chegamos lá, era uma casinha bem humilde. Era aquelas casinhas de barraco, tábua de madeira. E a gente entramos, um lugar super humilde. Ele disse, fica à vontade, como se fosse a tua casa. Eu olhei pra ele, eu dei uma risada e disse, na minha casa é impossível. E fiquei meio assim. E ali a gente foi pra uma vigília, e a qual eu preguei nessa vigília. E parece que aconteceu a mesma coisa que acontecia no culto. Todo mundo olhava pra mim quando eu chegava ali, todo arrumado, bem vestido, o povo adorava com a alma. E eu, sem a presença de Deus, eu falei, na vigília agora, esse povo vai ver quem é o Cavalieri. E eu terminei a ministração e não aconteceu nada. E eu parei e pensei, alguma coisa está acontecendo comigo. Eu já não orava mais, já não jejuava mais, já não buscava mais. Eu era o pregador, eu era o cantor. Eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia exatamente como fazer. Mas
A presença já estava longe de mim. E aí eu lembro que a gente foi dormir, e eu morrendo de fome ainda. E eu pensei, se o amor vai me oferecer nem um cafezinho, porque quando acaba os mantos sempre a gente gosta, né, de comer alguma coisinha. E ele não me ofereceu nada. De manhã fomos para a consagração, no jejum bravo. E quando a gente voltamos, tinha ali um fubá que havia sido preparado com muito amor, e tinha também ali maxixe, que era a refeição que tinha. E aí a gente comemos aquilo, e quando foi à noite eu fui para o culto. Para resumir um pouquinho, para não ficar muito extenso, eu lembro que de 7 dias que eu ia ficar. E nesses 3 meses, a qual eu já estava lá, eu creio que Deus olhou e disse: agora é hora de eu começar a amassar esse vaso, quebrar e fazer ele de novo. E aí eu lembro que eu já não queria mais comer maxixe e fubá, que às vezes o cardápio de tarde era fubá doce e à noite fubá salgado. No outro dia eu mudava o cardápio. De dia era fubá salgado e à noite fubá doce. E o maxixe que não podia faltar na casa. Mas era tudo preparado com muito amor. Embora eles não tivessem ali coisas do bom, do melhor, mas era tudo bem feito, tudo bem preparado. E às vezes a gente dá valor por tanta coisa fútil, por tantas coisas banais. Nós queremos dar valor em coisas supérfluas, no material, e nos esquecemos da essência da vida. Nos esquecemos dos pequenos detalhes. E era tudo que eu já havia esquecido há muito tempo. E eu comecei a jejuar na marra. Eu já não comia porque eu não gostava de comer aquelas coisas. Eu comecei a jejuar na marra. E quando a gente não tá em concordância, parece que a nossa vida vai decaindo, vai declinando, vai acontecendo muitas coisas que a gente não entende no momento. E às vezes todas as portas se fecham. Às vezes as portas estão todas fechadas e a gente não entende o porquê. E aí pra mim já tava tudo fechado, tudo que era porta. E eu lembro que durante a noite, quando eu ia dormir, aparecia ali naquela casa um amiguinho que ele era desse tamanho. Sabe aqueles caibros? Ele andava de um lado para o outro, de um lado para o outro. Não contente, ele arrumava ali um amigo, uma amiga, e começavam a correr pelo quarto, pela casa, e não me deixavam dormir. E eu lembro que aquelas ratazanas ficavam a madrugada inteira, a noite inteira, me perturbando. Já que eu não dormia, às vezes eu levantava, batia o pé no chão e dizia: sai, sai, mandando os ratos embora. E o dono da casa, ele pensou e disse: nosso vaso tá cheio de Deus lá no quarto, tá expulsando tudo que é demônio, tá ali orando uma oração, eu vou lá orar, interceder com ele. Ele abriu a porta e disse: tá orando, vaso? Eu amei. Mentira. Ele estava expulsando os ratos que estavam dentro da casa. E aí ele disse assim: olha, de Deus, porque eu senti de orar com você. E ele entrou no quarto, começou a orar, e eu fingindo que estava orando, porque eu não gostava muito de orar. E eu fingi que estava orando. E ele disse assim: olha, eu senti de fazer uma campanha aqui. Eu disse: ah, é? Campanha? Ele disse: é, vamos fazer então, toda madrugada, uma campanha de oração.
E nós oramos aquela noite. E quando eu consegui me deitar para dormir, eu fechei os olhos. De repente comecei a sentir um frio. E uma voz tensa. Uma voz fria. Uma voz pavorante. Chegou perto do meu ouvido. E essa voz me disse: não tem mais jeito pra você. Você agora vai ser meu. E aquela voz era tão pavorante que eu comecei a me sufocar. E ele disse: larga tudo. Larga. Porque você já aprendeu a fazer e agora você vai andar junto comigo. Você está do jeito que eu queria que você estivesse. E aquela escuridão toda que estava começou a me sufocar. E eu só conseguia fechar os meus olhos. Fazia tempo que eu já não orava mais. E já não sabia nem o que falar e como falar. E parecia que tinha uma mão que me sufocava, que apertava. E eu estava perdendo o ar. E de repente eu consegui buscar no fundo do meu coração, lá no íntimo, no profundo. Eu lembrei das minhas raízes, de onde eu vim, da igreja que eu orava, que eu buscava. E eu fechei os olhos ali, naquele sufocamento todo. Eu consegui dizer as simples palavras. E eu falei: Espírito Santo, fica perto de mim. Eu dizia: Espírito Santo, fica perto de mim, não sai de perto de mim. E minha voz não saía mais. E quando eu comecei a dizer isso, de repente eu senti ali como se fosse uma paz muito grande que invadiu aquele quarto. E eu sentia como se uma mão segurasse a minha. E eu só conseguia dizer: Espírito Santo, não sai de perto de mim. E ali eu ouvi uma segunda voz, que essa voz, ela disse pra mim: olha o que você teve que passar pra falar comigo de novo. E eu disse: eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. E o Espírito Santo me disse: eu preciso que você faça alguma coisa. Eu preciso que você reaja. Você se esqueceu de mim. Você não está da maneira que deveria estar. Você se entregou aos aplausos. Você se entregou aos elogios. Você se entregou a tantas coisas. Eu disse: era o que eu conseguia dizer. E naquele momento eu senti uma paz tão grande dentro de mim. E eu decidi que naquele dia eu iria ser diferente. Eu decidi que naquele dia eu seria alguém melhor. Eu decidi que naquele dia eu iria me entregar de verdade. Às vezes a gente está na igreja, a gente não está de verdade. Nós estamos porque achamos bonito. Nós achamos porque nossos amigos acham legal. E a gente faz tanta coisa porque a gente sabe fazer. Às vezes a gente canta na igreja porque nós temos a oportunidade para cantar, mas a gente não canta para a gente adorar o Senhor, para que o Senhor, através da nossa vida, alcance pessoas de verdade. Às vezes a gente pregamos a palavra porque nós sabemos pregar, porque nós sabemos, contagiar o ambiente, nós sabemos entrar, sabemos sair. Às vezes a gente faz tanta coisa porque nós achamos que nós sabemos fazer.
nós acabamos entristecendo o Espírito Santo. A gente canta, a gente prega, a gente está na igreja. E eu lembro que depois desse processo, ali o Senhor entrou naquela casa com uma grande abastança, com peso de glória imensurável. E Deus restituiu muitas coisas naquele lugar. Deus abençoou. Eu voltei para São Paulo e todas as portas para mim se fecharam. Ninguém mais me convidava para cantar, ninguém mais me convidava para pregar, ninguém mais lembrava nem de quem eu era. Eu fiquei no anonimato, esquecido. Eu ia nas igrejas, as mesmas que eu pregava, que o povo gostava, que eu fazia campanha, nem oportunidade as pessoas não me davam, eu não entendia por quê. Às vezes chegava alguém, me chamava no WhatsApp, me chamava no Facebook e dizia: Varão, eu quero te convidar para você pregar na minha igreja, tal dia, tal, tudo bem? Eu dizia assim. E quando eu chegava próximo do dia, todo mundo desmarcava as agendas, eu não entendia por quê e não conseguia mais. Eu entendi que eu ainda não estava entregue por inteiro. E eu lembro que eu fui no culto na minha igreja, no meu ministério, e ali eu disse: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo, porque às vezes a gente fala com tanta gente, a gente prega, revela tanta gente, e às vezes a gente precisa que alguém fale com a gente. E eu disse: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo, nem que o Senhor me caceta, me quebra, mas fale comigo, tudo que o Senhor quer pra falar. E ali eu lembro que eu estava no culto da minha igreja, no final do culto, antes de dar a bênção apostólica, Deus usou uma irmã que estava ministrando. Ela apontou o dedo e disse pra mim: olha, Deus manda lhe dizer, desce a casa do oleiro, porque hoje ele vai ter um encontro com o barro. E aí eu comecei a orar, comecei a buscar, e o Senhor disse pra mim: agora é a hora de eu cumprir tudo que eu te prometi. E hoje estou aqui para dizer para você que vale a pena descer a casa do oleiro, vale a pena deixar ele nos moldar, nos amassar, nos quebrar e nos fazer de novo. Peça para o Senhor tirar teu coração de pedra e colocar em você um coração de carne, assim como Davi disse: não afaste de mim da tua presença, não tire teu espírito de mim. Peça para o Senhor, porque Ele vai fazer de você um vaso novo, vai te colocar em lugares que você nem imagina, e o nome dele será glorificado através da tua vida. E hoje eu estou aqui para dizer para você: vai valer a pena você passar pelo processo, vai valer a pena você passar pela lapidação, porque depois que o oleiro fazer o que ele quer fazer e você entender que você é barro e ele é oleiro, você vai ver que grandes coisas acontecerão na tua vida. Que Deus te abençoe e que você possa ser abençoado, que você possa ouvir a voz do Espírito Santo, que você possa orar, descer na olaria e falar diretamente com o oleiro, porque não há nada melhor do que estás nas mãos dele. Compartilhe esse vídeo, porque eu creio que o Senhor vai falar com alguém.